Vamos lá então. Produto escalar é o assunto que estamos discutindo. Ok, é o assunto da aula 7. Tá? E na aula 7 sobre produto escalar encontramos essa proposição. Ok, essa primeira proposição já provamos no vídeo anterior e vimos aqui as propriedades de produto escalar. Então, a primeira delas afirma que o produto escalar distribui em relação à soma, né? Então, o escalar V mais W, podemos distribuir aqui o escalar V mais o escalar W. Observação é que, embora essa propriedade pareça, né, a semelhante propriedade distributiva para os números reais, o que nós estamos fazendo aqui é a operação entre vetores, tá? Esse pontinho aqui não é vezes, é o produto escalar, ok? E esse mais é a soma de vetores. Então, embora essa propriedade se comporte de maneira semelhante à respectiva para números reais, isso daqui está longe de ser uma multiplicação de números reais. Sim, é uma operação entre vetores, tá? Bom, então temos aqui também as outras propriedades. Propriedade 2, tipo de homogeneidade, né? Fazer U escalar com lambda V. Podemos colocar esse lambda em evidência, tá? U escalar V, lambda, né? O escalar V. Então, cuidado aqui, né? O lambda é a multiplicação do escalar lambda pelo produto vetorial U escalar V. Tudo isso daqui é um número real, né? Mas são operações que envolvem vetores, né? O produto escalar. O produto escalar é comutativo, tá? A propriedade de U escalar V é igual a V escalar U. E o produto escalar é positivo quando U é não nulo. Então, algumas propriedades se assemelham a números reais, mas cuidado, né? Isso não envolve números reais, não é a multiplicação de números reais, e sim é o produto escalar. Por exemplo, não vale de maneira nenhuma, né? Podemos, se U escalar V é igual a zero, concluir que U é igual ao zero ou V igual a zero, ok? A lei do anulamento, né? Isso não vale, ok? Pode não acontecer. Se U escalar V é igual a zero, significa que eles são perpendiculares, ok? Então, cuidado para não confundir produto escalar com multiplicação de números reais. Bom, o que nós queremos aqui é discutir um pouco sobre a demonstração dessas proposições. Então vamos fazer essa daqui, a primeira. O que a gente pode fazer aqui é um processo um pouco é, longo, né? Mas nós podemos escrever os vetores v, u, v e w numa base ortonormal. Então vou escrever o vetor com coordenadas A1, B1, C1 numa base ortonormal B. V é igual a 2B2, C2, nessa mesma base ortonormal B, e W é igual a 3B3, C3, escrito também nessa base ortonormal B. E B aqui é uma base ortonormal. E eu posso fazer isso porque, dados vetores no R3, eu posso fixar uma base ortonormal e escrevê-los em função dessa base. Então, sem perda de generalidade, eu posso escrever sempre vetores numa base ortonormal, tá? E uma vez que eu faço isso, fica fácil verificar agora essa propriedade. Basta que eu faça as contas. Então, por exemplo, ó, U escalar V mais W, usando agora as coordenadas, é então A1, B1, C1. Eu vou omitir aqui o B, tá? Escalar com V mais W. V mais W é A2 mais A3, então B é base ortonormal. Eu posso somar, né, V mais W somando as respectivas coordenadas. A2 mais A3, B2 mais B3, C2 mais C3. Ok? Agora eu uso, então, é uma base ortonormal. Então, o produto escalar eu multiplico aqui, então, A1
A2 mais A3, estou fazendo o produto escalar desse vetor por esse vetor, né? Uma vez que é uma base ortonormal, eu estou usando aqui de fato essa propriedade 3, tá? Da proposição anterior. Então isso aqui fica mais B1, que multiplica A2, mais, multiplica B2, mais B3, mais C1, que multiplica C2 mais C3. Agora são todos números reais, eu distribuo isso daqui para obter A1, A2, mais A1, A3, mais B1, B2, mais B1, B3, mais C1, C2, mais C1, C3. Como eu disse, é só bastante conta, mas nada muito difícil de fazer, né? Tá? Agora eu comparo isso daqui com o outro lado da igualdade, ou seja, se eu fizer o escalar V mais o escalar W, usar a proposição, o item 3 da proposição anterior, né? Então, ó, o escalar V, então o U é 1B1 C1, o V é A2 B2 C2, então o escalar V fica A1 A2 mais B1 B2 mais C1 C2. Eu estou fazendo aqui, né, ó, olhando aqui A1 vezes A2 mais B1 vezes B2 mais C1 vezes C2. Então esse é o escalar V. Agora eu faço o escalar W. Então fica A1 A3 mais B1 B3 mais C1 C3. E você observa que é exatamente igual essas duas expressões, A1 A2 A1 A2 A1 A3 A1 A3 B1 B2 B1 B2 B1 B3 B1 B3 C1 C2 C1 C3 C1 C2, né? C1 C3 C1 C3, ou seja, essas duas igualdades são iguais, essas duas expressões são iguais, né? Tá? Então, se verificamos, está provado essa igualdade, porque B é uma base ortonormal arbitrária, dado qualquer vetores no espaço podemos escrever uma base ortonormal, então está verificada a propriedade 1. Propriedade 2, você pode seguir as mesmas ideias, a propriedade 3, você pode seguir essas ideias, mas também é imediato da definição, né? Ok? Como assim, né? Ó, U escalar V é igual, se é zero, se um dos dois é zero, é imediata essa igualdade. Caso ele seja diferente de zero, norma de U, norma de V, cosseno de θ. Θ é o ângulo entre U e V. Ora, mas o ângulo entre U e V é o mesmo ângulo entre V e U. Okay? Então eu posso escrever isso como V, U, cosseno de θ, que é o mesmo ângulo, né, entre U e V e U. Isso daqui é igual a V vetorial escalar U. Ok? Eu deixo as outras então para você pensar um pouquinho.